Abra sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, nós vamos falar hoje o tema central da igreja, do culto, que é sobre a ceia. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor continuará fazendo. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, que o teu poder venha se manifestar em nosso meio através da tua palavra, que a tua palavra encontre guarida no coração de cada um que aqui está, e que cada um seja alimentado pela tua palavra, porque, ó Deus, nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Pai, abençoe, Senhor, agora a igreja presente. Se houver algum outro espírito atuando nesse lugar, que não seja o Espírito Santo, sai agora em nome do Senhor Jesus, e que teu poder se manifeste sobre a igreja para teu louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, pode se aceitar. Quem aqui é casado? Muito bem. Quando eu me casei há muitos anos atrás, naquela época não se tinha, não era moda. Primeiro, hoje o pessoal coloca aliança de compromisso, né? Depois de noivado, assim por diante, né? Quem aqui fez negócio de aliança de compromisso primeiro? É algo mais novo, né? Mas geralmente a gente coloca que a aliança é de noivado, não é isso? Porque já está comprometido para o casamento. A aliança tem um significado intenso de responsabilidade e de planejamento futuro. Quem casa para cada um morar em sua casa, sim ou não? É um planejamento futuro. Os dois vão ficar juntos, vão formar uma família e ter uma descendência para dar continuidade. Bom, a Bíblia fala que Deus durante muito tempo fez alianças com os homens, mas Jesus precisava inaugurar uma nova aliança. Então tem aliança que ela é temporária. Por exemplo, quando você entra em uma empresa e você assina o contrato, você assinou uma aliança com aquela empresa. Ele de ser o seu pagador, você é o recebedor conforme a sua funcionalidade, conforme o seu trabalho. Saiu daquela empresa, a aliança foi quebrada, trato vira distrato, e então cada um segue seu rumo. Ele se torna algo temporário. Poucos são aqueles que ficam na mesma empresa muitos anos. Eu tenho uma irmã mais velha, não sei se ela está aqui hoje, mas ela está comemorou essa semana 30 anos na mesma empresa. Antes ela tinha trabalhado 20 anos quase em outra. Aí foi para essa empresa agora, que é o hospital, aposentou e continuou trabalhando lá. Então tem gente que consegue ficar no mesmo lugar. Mas Deus, ele foi fazendo algumas alianças porque ele tinha que demonstrar o seu amor e a sua promessa até chegar à verdadeira aliança que nos levaria ao propósito dele, ao plano dele desde o início, que era a salvação da nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo, ele dá ênfase ao falar sobre a ceia, a última ceia do Senhor, e a ordenança da ceia como aliança. Diga, aliança. Muito bem, Deus havia feito uma aliança com o homem lá no Éden. Ele havia dito para Adão, olha, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, só não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore. Combinado? Fez uma aliança. Quem quebrou a aliança? Foi Deus ou foi o homem? O homem.
Bom, Deus então fez uma nova aliança, fez a aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fez essa aliança com ele, e então a aliança seria que eles iriam para Canaã, e ali herdariam a terra. O próprio Abraão já tinha profetizado que iriam padecer, ser escravos por 400 anos. A aliança abrâmica se encerra, o povo lá no Egito escravo, 400 anos, Deus faz uma aliança com um outro homem chamado Moisés. Moisés então recebe o seu chamado, vai até o povo no Egito, e através da aliança firmada com Deus, tira o povo do Egito e conduz ele até a entrada da terra prometida. Padeceu o deserto com o povo, viu a terra prometida, não entrou nela. A aliança se encerrou, cumpriu até a morte. Josué dá seguimento, então implanta-se as famílias, ou melhor, dá a terra às famílias, distribui as tribos, as 12 tribos de Israel em Canaã, e aí eles passam a ter a sua posse, e passando o tempo vem um período de juízes sobre Israel. Israel não tinha rei, tinha somente juízes, pessoas que julgavam as causas com base ou na continuidade do estadista Moisés. Mas agora o povo sentia necessidade de um rei e precisava eleger um rei. Consultaram então ao profeta Samuel unge Saul, o primeiro rei de Israel, e esse rei feriu uma aliança com Deus. Então Deus escolhe um novo rei, e o nome deste rei é Davi. Então uma aliança com Davi é firmada. Ele disse que o trono de Davi seria um trono eterno, que através de Davi nasceria aquele que governaria e traria um reino de paz. Então houve uma aliança com Davi que perdurou até a chegada de Jesus. Só que em todos os momentos da história do povo de Israel, essas alianças que foram firmadas, o povo se movia e aceitava o rei, cantava com o rei, e erguia a adoração ao Senhor, fazia então com que todo o mecanismo de Israel funcionasse, sacerdotes, profetas, os reis. Depois houve a quebra da aliança de Salomão com Deus. Então o reino divide, reino sul, reino norte, cada um para o seu lado, são destruídos então em períodos distintos. O reino norte é destruído em 440 aproximadamente antes de Cristo, o reino norte destruído em 580 antes de Cristo, reino sul 440 antes de Cristo, sobra uma tribo e meados de outras tribos, então passa a existir a tribo de Judá. Então agora os judeus, os israelitas que sobraram nesse período transitório, cerca de 60 mil, começam então a novamente voltar, a regressar à terra, ainda sob domínios, vários domínios de diversos impérios, porque eles foram sofrendo, porque eles foram quebrando alianças com Deus. Toda quebra de aliança traz algum problema. Você pode ver que todo casamento que quebra aliança traz algum problema. A aliança é algo muito forte e que nós precisamos preservar ela. O povo foi sofrendo, passou-se o período então de silêncio, o período intertestamentário. O Antigo Testamento já formado, o povo de Israel somente lia a Torá, os profetas, a interpretação bíblica foi surgindo depois da Midrash, Talmud, interpretações hermenêuticas acerca da lei. Bom, o povo foi se formando, mas ainda debaixo de julgo, de juízo, agora debaixo do Império Romano. Vem o rebento de Davi, vem aquele que seria o rei, só que veio diferente do que Davi era. Então na mente do judeu que esperava um guerreiro, que esperava uma pessoa que iria guerrear, destruir tronos, destruir gigantes,
Jesus, nascido de uma mulher virgem, debaixo de uma aliança com José, prometida em casamento, nasce Jesus, debaixo dessa aliança, um homem fiel, uma mulher fiel. E então, essa criança cresce, chega o período dos 30 anos, ele vai para o ministério público dele. Ele começa então a se apresentar agora como Filho de Deus. Ele cumpre todas as profecias, 317 profecias acerca dele. Ele vai se cumprindo até chegar ao momento do chamado, e ali ele vai às águas do batismo, desce as águas do batismo, o Espírito Santo pousa sobre ele, ele começa a pregar o Evangelho, e ele começa a fazer coisas que os judeus não esperavam. Ele começa a manifestar a paz. Aquilo que todo povo esperava de um rei era uma guerra. Aquilo que Jesus estava manifestando era uma paz. Então ele começa a curar enfermos, libertar endemoniados, começa a falar de um relacionamento com o Pai, mostra que ele tinha uma verdadeira aliança com o Pai, leva o povo escolhido, o povo judeu, a entender que o relacionamento que Deus sempre quis desde o Éden era um relacionamento de pai. Quando ele fez Adão, ele fez como um filho para ter um relacionamento de pai, mas foi quebrado, alianças quebradas, pecados gerados, maldições sobre a terra foram afastando o homem de Deus, as guerras foram surgindo, a multiplicação da maldade, da iniquidade foi afastando homens, mulheres, nações, e as pessoas começaram a sentir o peso da inimizade. Porque hoje é mais fácil você se tornar inimigo do que amigo. Você encontra mais facilidade em mostrar como se tornar inimigo de alguém do que como se tornar amigo de alguém. Vivemos uma vida onde todos nós queremos ressaltar os defeitos e não as qualidades. Por quê? Porque isso tem a ver com a raiz do pecado da primeira aliança firmada, que foi quebrada. E lá naquela primeira aliança firmada, quando Adão ele peca e ele se esconde, depois então Deus faz vestes para ele de couro de camelo, de carneiro. Então isso significa que houve então o que? Um sacrifício. O próprio Deus sacrificou para vestir o homem. E a Bíblia fala que nós temos que nos revestir de Cristo. Então nós cantamos agora há pouco um cântico, e tem a ver com isso, porque se ele proveu a primeira vez, proverá de novo. Jeová Jireh, essa expressão passou a surgir a partir do momento que Abraão foi para o monte sacrificar Isaque, e enquanto ele estava indo para o monte, Deus estava provendo um cordeiro do outro lado. Então, na hora que ele vai sacrificar o filho, ele diz: Abraão, não toca nele. Ele olha, tem um cordeiro. Então veio o substituto. Provisão é substituição. Ele provê o substituto. Aquele cordeiro é sacrificado no lugar de Isaque. Ele irá prover de novo. Então ele proveu de novo. Ele veio até mim e você, só não agora em forma de um cordeiro, de um animal, mas a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus tinha um planejamento. Deus já tinha uma aliança firmada para chegar nesse momento. Aliança antes de qualquer outra aliança era essa. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então ele vem, Jesus curando, libertando, restaurando pessoas. E Israel não percebe, e se percebe, continua cego. E Jesus disse: vocês têm olhos, mas não veem; vocês têm ouvidos, mas não ouvem.
Eles não percebiam que ele estava cumprindo as escrituras, matando aquele que Isaías havia profetizado, matando aquele que os profetas haviam profetizado, que o próprio Moisés havia profetizado, que até mesmo lá em Gênesis 3,15 já havia o proto-evangelho, a profecia acerca desse momento de Jesus. E agora ele é perseguido porque ele fazia o bem. Você consegue entender isso? Quem de você já fez o bem e recebeu cajadada? Quem? Levanta a mão. O bem sempre será perseguido. Capite? Enquanto o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal estiver vingando sobre a terra, o bem será perseguido. Todas as pessoas que são boas, elas são perseguidas de alguma maneira. Aí você fala, meu Deus, como é que pode? Fulano é tão bom, fulano, meu tio é tão bom, meu pai é tão bom, minha mãe é tão bom, meu filho é tão bom, e por que acontecem tantas coisas tão ruins? Por que tanta perseguição? Porque desde a quebra da aliança, lá no início, o mal persegue o bem. Só que a Bíblia diz em Apocalipse que o bem venceu. Não vencerá, venceu. Já está escrito o final. Então, não se canse de fazer o bem. Jesus continuou fazendo bem, até mesmo no momento em que ele derramava seu sangue. Lá na cruz, coroa de espinho, mãos furadas, pés furados, cheio de chicotadas nas costas, pendurado naquele madeiro. Uma pessoa fala, lembra-te de mim, ele diz, ainda hoje estarás comigo. Na dor, fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem. Cutuca alguém e fala isso. E talvez você esteja vivendo um momento em que você cansou. Eu não faço bem, só recebo mal. Eu faço bem, recebo traição. Jesus recebeu. Eu fiz o que é certo e deu errado. Não se canse de fazer o bem. Porque aquele que nos chamou, ele mostrou. Ele não falou, olha, se acontecer, não, ele mostrou, ele provou, ele passou por isso, ele nos deu exemplo de vida, viveu cada bondade que ele fez. Vai soldado até ele para prender ele. Pedro corta a orelha. Jesus, fez o bem para quem estava com a espada prendendo ele. Você consegue entender? Ser cristão é isso. Isso não é ser bobo. Isso é ser cristão, ser o verdadeiro Cristo na terra. O cristão precisa ser Cristo na terra. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver o que o mundo ensina, o toma lá, dá cá. E não é para isso que nós fomos chamados. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a ordenança da ceia, e ele traz então alguns fatores importantes. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou. Então, deixa eu falar um pouquinho de Paulo. Lá em Atos capítulo 9, fala sobre a conversão dele. Paulo vivia debaixo da lei. Paulo achava que estava fazendo bem, perseguindo o povo cristão, prendendo, mandando matar.
Paulo é aquele que recebe as vestes de Saulo, no capítulo 8, aos seus pés. Paulo, ele ardia em ódio contra a igreja, e ele achava que estava fazendo o que era certo. Ele era zeloso pela lei, e ele achava que quem estava em Cristo estava indo contra a lei. Só que ele não contava com o caminho. Qual era o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo estava a caminho de Damasco e encontra o caminho. Aleluia. Cai em terra e ouve de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Coisa dura é pacificares contra o milhão. Eu vou traduzir isso de uma outra maneira, como aliança do bem. Saulo, Saulinho, para com isso, filho. Você não sabe o quanto eu te amo. E você está lutando contra o amor que vai te alcançar agora. Glória a Deus. O amor alcançou ele. E ali, então, daqui a pouco o perseguidor começa a estar entre aqueles que ele queria prender, matar, destruir. Porque ele não entendia que o zelo dele, na verdade, estava em cumprimento contra uma forma de Satanás governar o mundo. Suskematsu, João 10:10. Porque o diabo, o ladrão, que é representado pelo diabo, o diabo ladrão, entendeu? O diabo ladrão, né? Veio senão para roubar, matar e destruir. Ele estava sobre essa prisma, no olhar do ladrão, no olhar do ódio, no olhar do mal, achando que estava fazendo bem. Só que o perfeito amor, que lança fora todo medo, alcançou ele ali. E aí então ele está entre agora aqueles, e Deus coloca ele diante de um homem bondoso, Ananias. Saulo, ele era colérico. Ele sendo colérico, olha o alarme já tocando, que é hora de terminar. Saulo, ele era colérico. Agora imagina se Deus coloca Saulo para ser cuidado na mão de um outro colérico. Eu imagino a cena. Deixa comigo. É Saulo. Jesus falou: coisa dura é? Coisa dura. Então coloca na mão de um fleumático, Ananias, que ia ter a paciência de ensinar Paulo o bem. Então ele está lá e cuida dele, serve 3 dias, ora, as escamas caem, ele começa a defender. Depois ele põe novamente na mão de outro fleumático e melancólico, que era Barnabé, para cuidar dele por 11 anos. Até que o ódio fosse extirpado dele. O mal, ele tem uma força tão grande dentro do coração nosso, por causa da quebra da aliança original, que é muito mais fácil odiarmos do que amarmos. Então, ele aprende isso e ele fala: o que eu aprendi do Senhor. Saulo estava na mesa com Jesus quando os discípulos fizeram assim? Não. Mas o que ele aprendeu do Senhor? Ele aprendeu isso, que a aliança agora era outra, que havia um amor eterno, que havia um perdão eterno, que havia uma bondade eterna, que havia uma transformação eterna, que havia uma salvação eterna, que não era por aquilo que eu faria, mas sim por aquilo que Ele fez. Então, o que eu aprendi do Senhor? Eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a respeitar, eu aprendi a aceitar o que Deus quer.
que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, não usou nenhum dos temperamentos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, não olhou para aquele que queria trair e chutou a mesa e expulsou e matou. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e disse: esse é o meu corpo. Ele vai ser destruído. Assim como vocês mastigam o pão, vão mastigar o meu corpo. Ele sabia das chicotadas, ele sabia da coroa de espinhos, ele sabia da pancada que receberia na cabeça com um caniço, ele sabia das perfurações nas mãos e nos pés, ele sabia do golpe final da lança que iria enfiar de um lado para o outro em seu corpo. Ele sabia, então ele diz, ele pega o pão e diz: este é o meu corpo partido por vós. Que o nosso Senhor Jesus ensinou que o nosso corpo precisa ser também para a glória dele. Que o que eu faço, o que eu sou, o que eu vivo precisa representar quem ele é. Os comandos do meu corpo, do meu pensamento, do meu coração, não podem ser como fruto do conhecimento do bem e do mal, mas tem que ser como fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé ou temperança, fé, fidelidade e domínio próprio, que é a temperança. Esse é o fruto que tem que ser manifesto em nós. Quando nós formos exprimidos em meio ao mal, a gota que tem que ser exalada de nós tem que ser amor. Qualquer cristão que espremido numa situação não exala o amor, ele ainda está lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, na quebra de aliança. E ele então fala do corpo que seria moído, fala da traição que ele viveu e nós sabemos disso. Só que depois que ele pegou o pão, ele fez algo, ele deu graças. Ele falou: o meu corpo vai ser moído. Obrigado, Deus. Você já agradeceu até mesmo por ter tido uma enfermidade? Já pensou em agradecer também por ter quebrado algum osso, passado por uma situação difícil? E se agradeceu? Porque o que Jesus fez foi isso: o meu corpo será dividido. Obrigado, Deus. Eu irei morrer naquela cruz. Obrigado, Pai. Porque Paulo aprendeu tanto isso que ele diz: em tudo, exatamente em tudo, nas coisas boas e nas coisas ruins. Bom, ele disse, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. E a confirmação: isso é o meu corpo entregue por vós. Faça isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de cear, depois de ter comido o pão, ele pega o cálice e diz: este cálice sela, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A partir desse momento, então, estamos dizendo: o pecado original agora é desfeito. O poder do pecado original é desfeito. A maldição lançada sobre a terra é desfeita. Você agora passa a ter acesso direto ao Pai. É o sangue do novo e vivo caminho. Então nos dá a oportunidade do perdão.
E aí pergunto: se você não consegue perdoar alguém que te feriu, que te magoou, que fez alguma situação, você acha que Deus está te perdoando? Não. Me perdoe te dizer, mas não. Deus não pode te perdoar se o seu coração não for liberado, porque Ele ensinou uma oração para nós: perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então entra um cântico antigo do catequismo, ele fala: é perdoando que se é perdoado. Então, se no seu coração há alguma raiz de amargura contra quem quer que seja, essa raizinha de amargura está impedindo de você viver uma vida plena, porque você ainda não recebeu o perdão de Deus. Forte, né? Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas Ele quer que você não seja superior a Ele, porque se você tem, significa que você se sente melhor do que Ele. Se Ele te perdoou, por que você não consegue perdoar? Qual é a sua desculpa? Mas pastor, você não sabe o que o fulano fez. Mas irmão, irmã, você não sabe o que fizeram com Jesus na cruz. E Ele olhou para todos e disse: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Olha só, lá na cruz, espremido saiu amor, revelado em perdão. Quem você tem que liberar hoje do seu coração? Você vai perdoar. Porque você pode tomar 1000 santas ceias, mas se você tiver algo contra o seu irmão, você está invalidando o que você está fazendo. Eu não consegui ouvir um amém. Amém. Viu como fazer o bem é mais difícil do que fazer o mal? Se eu estivesse agora pregando do Salmo dizendo: Senhor, quebra os dentes dele, destrói os inimigos, atravessei meus inimigos, alcancei, destruí, né? Você ia falar: aleluia, glória a Deus. Agora eu falei que você tem que perdoar. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então você tem que perdoar, anunciando a morte do Senhor até enquanto Ele não vier. Vai perdoando. Enquanto Ele não vier, vai fazendo bem. Agora, se você quiser que Ele venha antes do tempo, você pode falar: Senhor, eis-me aqui, pode me levar. Coloque-se em pé. Eu vou te falar algo. Eu tinha ontem à noite preparado uma mensagem que falava sobre fé. Selecionei 18 a 20 versículos para falar sobre fé. Hoje de manhã, quando eu acordei, Deus falou: não é o que você quer. Bom, aí aqui no altar ele falou assim: fala o que eu quero. E aí falei para você: não aumentei, nem diminui. Agora, por que ele pediu para falar isso? Porque ele nos sonda e nos conhece. Ele esquadrinha o nosso coração. Então, o que é que está no seu coração que ele esquadrinhou e falou isso para você? Significa que ele é um pai tão amoroso que ele está
vou usar uma expressão chula, mas ele está doido para te abençoar, e você está retendo, porque não perdoa. Para com essa bobeira. A sua felicidade depende de um perdão. A sua bênção depende de um perdão. A sua mudança de vida depende de um perdão. Você vai continuar retendo? Quem está preso é você. Então você vai liberar hoje toda a vontade, de todo o coração. Não importa o que a pessoa fez, não importa o que fizeram, o que importa é que você agora é um cristão. Então o seu coração é novo. E como um novo coração não é de pedra, é de carne, é flexível. Vamos orar? Feche os olhos. E você vai liberar aí esse coraçãozinho. Que o papai te ama tanto, que ele quer te abençoar. Ele só quer que você fique com o coração livre. Que nada te impeça agora. Que ninguém te impeça. Ninguém. Solte seu coração, e se as lágrimas vierem, deixa-las rolarem. Mas libera o seu coração hoje. E se for doer na hora de dizer que você perdoa, deixa doer. Porque o bálsamo do Espírito Santo será derramado sobre você como cura. Mas não perca aquilo que Deus liberou para você esta manhã. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor liberou sobre cada um de nós. Tua palavra lá em Salmo 139 fala que o Senhor esquadrinha o nosso coração, conhece, Senhor, todos os nossos pensamentos, conhece o nosso sentar, deitar, levantar. Isso é tão intenso, Senhor, que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a tua palavra é a espada de dois gumes. Ela faz divisão entre alma e espírito, entre ossos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Significa, Deus, que a tua palavra agora foi uma espada que entrou na nossa alma agora e trouxe à tona os nossos pensamentos, as nossas intenções e tudo quanto está guardado dentro do nosso coração. Por isso, Espírito Santo agora confirma e completa a obra que começaste pela tua palavra. E que cada coração agora seja fortemente atingido por essa palavra, impactado por essa palavra, e não retenham mais qualquer mágoa, qualquer ferida, qualquer direito em seus corações. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajude, Espírito Santo, ajude, Espírito Santo, cada um agora a perdoar. Ajude, Espírito Santo, cada um agora a liberar o perdão. Ajude, Senhor, porque esse tempo em memória de Ti, Senhor, a ministração da ceia em memória a Ti, é justamente sobre o perdão que o Senhor trouxe a toda a humanidade. Nenhum de nós é digno, mas o Senhor nos amou até o fim. O Senhor nos ama. Por isso o Senhor perdoou cada um dos nossos pecados. E como está lá em Miqueias capítulo 7, versículo 19, o Senhor lançou nas profundezas do mar, para que não sejam vistos mais. Mas, Senhor, ajude agora cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança a perdoar
perdoar o malfeitor, perdoar quem feriu, quem magoou, quem entristeceu, quem frustrou. Ah, Senhor, perdoe. Ajude cada um a perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. À medida que o Espírito Santo for levando você a liberar o perdão e trazendo isso à memória, e você liberou o perdão, comece a glorificar a Deus. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. De semelhante modo, ou seja, também dando graças, ele disse: este é o meu sangue. Esta é a nova aliança, meu sangue, o novo testamento, o novo pacto, o novo concerto. Ele trouxe uma nova tratativa ao nosso respeito, anulando toda a escritura de dívida que constava no nosso nome. Ele cravou na cruz, zombando publicamente de Satanás. Paulo escreve isso em Colossenses 2, 14 e 16. Ele quer que você seja livre. Espírito Santo, que cada um agora libere o coração de uma maneira assim, comum, da maneira, Deus, que nada mais os prenda, Senhor, aos juros igual, que nada mais, Senhor, os prenda a este mundo que tem um coração, Senhor, puro, que o bem prevaleça dentro do coração, que todo senso de justiça própria caia por terra, portanto a palavra diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Cada um, Deus, agora como cristão que entendeu de fato o que é pertencer a Ti, abra mão do próprio direito para entender qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Vai em nome do Senhor Jesus. 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 Se a pessoa que te magoou estiver aqui dentro, ou se a pessoa que você magoou estiver aqui dentro, vá até essa pessoa, peça perdão e libere perdão. Não perca esse tempo. Isso não é vergonhoso, isso é honroso, porque nós somos uma família. E é em casa que nós resolvemos as coisas. Nós estamos em casa. Então você tem a liberdade de fazer isso. Amém? Quero chamar aqui o diaconato, os pastores, aqueles que vão servir, ajudar a ser, pastores e presbíteros.
Foi um pouquinho diferente hoje, né? Mas o Espírito Santo está aí curando. Os pastores e presbíteros vêm à frente. O pessoal de diaconato, venha à frente aqui de nós. Primeiro será servido o pão. Depois será servido o cálice. Amém? Sempre nessa ordem, como Jesus ensinou. Primeiro o pão. Depois que você comeu o pão, aí você dá graças, bebe o cálice. Porque foi isso que é exatamente isso que está escrito nas Escrituras. Porque o que recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que beberes meu sangue, comeres esse pão, beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, primeiro o pão, depois o cálice. Ok? Combinado? Vamos consagrar? Estenda as mãos à frente. Pastores, presbíteros, põe as mãos sobre os ombros de cada um desses que estão aqui à frente. Deus abençoe. Pai, nós consagramos agora os pães e os cálices. Nós sabemos, ó Deus, que quando Jesus falou isso, ele está falando do símbolo do corpo dele, do símbolo do sangue dele. Não seria, Senhor, uma transubstanciação, ou seja, não se tornaria carne de fato o pão, nem sangue de fato o cálice, mas representaria o corpo moído na cruz e o sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados e salvação da nossa alma. Senhor, ele disse lá na cruz: está consumado. Então, ou seja, já fez o que deveria ser feito. Não temos que fazer nada, nós temos que crer. É fé. E agora, Senhor, o ingrediente fé é necessário em cada um para tomar, Senhor, desse cálice, para comer desse pão. Por isso, Senhor, consagramos agora, Pai, esses pães que representam o teu corpo, que representam o teu sangue. Que cada um, Deus, que dele beber, dele comer, venha ser curado de enfermidade, liberto de males, salvo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós os abençoamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Então, distribua o pão, receba o cálice. Dê graças, pode comer, pode beber. Deus te abençoe.